Olá! Hoje vamos falar a história e a curiosidade da flauta doce. O nosso grupo é constituído pelo Igor, o Thomas e eu, Axel. E aqui são alguns tópicos para saber um pouco do assunto que vai ser falado. Então vamos começar falando um pouco da pré-história e as civilizações antigas, passando pelas flautas da Europa, desde a Idade Média até a moderna. A flauta doce no Brasil, como flautas indígenas e até mesmo flautas europeias na roda de choro. E no final, como a flauta doce tornou-se um instrumento mais usado para a educação musical. Um adendo: por mais que o assunto está voltado para a flauta doce, é difícil acabar não citando outras flautas no meio. As flautas mais antigas. Olá, o meu nome é Igor e, como foi dito pelo Axel, vou contar um pouco sobre o surgimento da flauta e os tipos de flauta que foram feitos ao longo da história. As flautas mais antigas encontradas até hoje são do período pré-histórico. Eram fabricadas com ossos de animais e são datadas entre 40.000 a 60.000 anos atrás. Isso mostra que, mesmo antes da escrita, a música já fazia parte da vida do ser humano. E em civilizações antigas, como no Egito e na Grécia, é possível encontrar pinturas representando diversos tipos de flauta, como a flauta dupla e a flauta de Pan, que está presente também na mitologia grega. Pan era o deus dos campos, pastagens e florestas, e nos mitos, quando a ninfa Sírinx se transformou em juncos selvagens, Pan quebrou esses juncos e construiu uma flauta soprando através deles. Assim podemos ver que nas civilizações antigas, a música e os instrumentos musicais tinham uma forte presença no cotidiano, na religião e nas histórias que eram passadas através das gerações. Flautas na Idade Média e no Renascimento. Na Idade Média e no Renascimento também é comum encontrar representações visuais de flautas e de outros instrumentos de sopro semelhantes. Essas representações mostram como eram utilizados esses instrumentos, sendo acompanhados por percussão e tocados em conjunto com outros instrumentos. Na Europa medieval e renascentista eram usados diversos tipos de flauta, como a flauta doce, flautas duplas e flautas transversais de madeira. A principal função desses instrumentos na música era imitar a melodia das vozes humanas, enquanto outros instrumentos acompanhavam essa melodia. E atualmente, graças a diversas pesquisas históricas, conseguimos fabricar reconstruções de instrumentos antigos para interpretar as peças desses períodos. Flautas no período barroco. No período barroco, a flauta doce está presente em obras de grandes compositores, como Johann Sebastian Bach, Antônio Vivaldi, Georg Philipp Telemann e outros compositores da época, sendo um instrumento muito popular na música de câmara e orquestra. Nesse período também surgiu o traverso barroco, instrumento de madeira com furos e apenas uma chave que antecede a flauta transversal. Nesse período, autores como Jacques-Martin Roteter também escreveram importantes tratados sobre o instrumento, tanto da flauta doce como do traverso barroco. A flauta na música de concerto. Na música de concerto, a flauta doce foi um instrumento bastante explorado, e houveram várias inovações na forma de compor para esse instrumento. Por isso, sua família foi ampliada para se adequar às grandes orquestras e para trazer novas possibilidades sonoras. Com a Revolução Industrial, surgiram novas possibilidades na construção de instrumentos, dando origem à flauta transversal moderna, criada por Theobald Boehm, utilizando um complexo sistema de chaves. E, com o avanço tecnológico industrial, a fabricação em larga escala de instrumentos musicais se tornou uma realidade.
A flauta doce no Brasil. Olá, me chamo Thomas e venho aqui contar um pouco sobre a história da flauta doce no Brasil. As informações sobre a utilização da flauta doce no Brasil são muito escassas, diferente da sua história na Europa. Mas o que se tem de informações é que a flauta doce foi adotada como um instrumento de introdução para as crianças indígenas durante toda a segunda metade do século XVI. Mesmo sem partitura, há relatos que contam que as flautas eram utilizadas em diversas situações, como para repertório litúrgico e devocional, na doutrina, ajudando as crianças a memorizar as lições cantadas, auxiliou também na introdução da polifonia e foi um instrumento muito utilizado em peças teatrais. As flautas indígenas. Como citei os indígenas, acho que seria interessante contar um pouco sobre as flautas indígenas. Os indígenas a fabricavam majoritariamente com bambus, mas também podiam ser feitas com outros tipos de madeira ou até ossos de animais, podendo ser pequenas, grandes, cilíndricas ou arredondadas. Algumas também possuem furos laterais para produzir variações sonoras, enquanto outras, que são apenas tubos com uma única saída de ar e que produzem apenas uma nota. A flauta doce no choro. Mudando um pouco de assunto, vou falar também algo que gosto muito, por mais que tenha muita dificuldade de tocar: o choro. Por mais que tenhamos a flauta transversal sendo muito utilizada como instrumento principal, temos uma recente inserção da flauta doce nas rodas de choro, trazendo outros timbres e sonoridades para a roda em que ela é utilizada. Como a flauta doce tornou-se um instrumento de ensino. Olá, sou o Axel e agora vou falar sobre como a flauta doce se tornou um dos instrumentos mais usados para a educação musical. Sabemos que na educação temos várias formas de ensino e uma delas é a música. E este contato com a música, desde a primeira infância, faz com que seja trabalhado várias habilidades e junto com o seu rico conteúdo melódico e rítmico, para trabalhar a coordenação motora, a atenção, percepção auditiva, rítmica e melódica, e a memória junto com a concentração. Com esse poder, a música consegue transformar as crianças, mas falando tudo isso, parece ser fácil. Mas por alguns lados, acaba não sendo, até porque a música é um universo cheio de coisas. E a flauta doce é uma grande ajuda para isso. Por conta dela ser um instrumento de fácil aquisição e prático, junto do seu timbre suave, fazendo com que as crianças nunca se esqueçam da experiência de tocar ela, além de ser uma grande auxiliadora para a maior familiaridade com o mundo da música, tornando mais rápido e interessante o ensino musical. Bem, e a nossa conclusão é que, através dessa pesquisa, tivemos uma ideia de como a flauta é um instrumento com muita história e que está presente em todas as culturas do mundo, sendo encontrada em obras de arte e em registros arqueológicos, sendo um instrumento que tem seu espaço também nas músicas populares e também estudado nas mais importantes universidades e conservatórios de música do mundo. Vemos aqui que a flauta, além de ser um instrumento de fácil aquisição e introdução musical, serve como um instrumento utilizado para solos. E agora, o Igor e o Thomas vão fazer uma pequena apresentação da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, uma das músicas mais tocadas e conhecidas da flauta doce.